Olá, meu nome é Wanda, eu sou professora de biblioteca. Tudo bem com vocês? A história de hoje é Charles na Escola de Dragões. Tradução de Lígia Cademartori. 9 de abril de 1821. Silêncio. Perfume de fim do mundo. O céu, tal qual um cadáver, não estremece mais. Névoa. Vertigem. No alto de uma montanha, sobre um ninho feito de cascalho, alguém vai nascer. Aí está, é um bebê, é Charles. Olhinhos risonhos, narinas inquietas, bigodes finos, escamas frágeis, barriga magrinha. O conjunto todo é pouco maior que um bezerro, e seus pés, grandes com garras, e suas asas, majestosas. Por 3 anos, Charles cresceu. Seus pés, suas asas se desenvolveram, a imaginação dele também. Charles adorava poesias tristes. É tão triste este mundo, papai e mamãe queridos. Olhem o horizonte. Não é mentira o que digo. Vales vilões, montes terríveis, céus de amargura. Tanta miséria e feiura é duro de engolir. No entanto, Charles continuava magricela. É o mais bonito, repetiam seus pais. O mais belo dragãozinho do mundo. Até que um dia, seu pai o levou à escola, que ficava sob a árvore grande. Com a professora mais sábia e habilidosa, Charles devia aprender a voar e a cuspir fogo, como todos os dragões de sua idade. Mas os outros dragões eram muito diferentes dele. Nenhum tinha asas tão grandes, nenhum tinha a sua imaginação. Ai! Tenho corpo de gazela, mas o que sou é dragão. Observe minhas asas, ouçam minha expressão. 2 grandes melancias parecem ser os meus pés. Se pisarem um pobre dedo, faço virar filé. Os outros dragões comentavam que Charles falava de modo muito estranho, que eles deixava confusos, que ele era desajeitado e pisava nos pés dos outros. Por isso, Charles ficava sozinho no fundo da sala. Ganhou o apelido de poeta. Todos o olhavam com cara feia, menos uma mosca, que tinha sido atraída pelo cheiro dos pés dele, e a professora, que distribuía os cadernos. Primeira lição, disse a professora. Para cuspir fogo, comecem por abrir a boca bem grande. Encham bem os pulmões, limpem a garganta e então cuspam. No primeiro trimestre, os dragõezinhos chamuscavam uma a uma as folhas do caderno. Depois, passaram a queimar um caderno por dia. Todos, menos Charles, que escrevia. Olhem só a poesia que ele escreveu. Deram ordem para cuspir. Muito bem, então cuspamos. Mas conseguir cuspir fogo só se eu fosse bem mais gordo. Meu sopro está muito fraco para o incêndio iniciar. Cuspir, só cuspo palavras, só consigo versejar. Chegou a hora de aprender a voar. Com asas tão grandes, Charles precisaria ter os músculos de um titã para poder voar. Embora a professora lhe recomendasse subir no galho mais alto para tomar impulso, Charles acabava sempre no chão, para a risada dos colegas. Riam, riam, dragõezinhos, estou caído no chão. Mas, breve, eu juro, vou voar. Isso vocês verão. Todos os dias, Charles ia para a escola a pé.
Cabeça baixa, ele arrastava as asas atrás de si. A vida lhe parecia tão difícil, tão complicada. Quantas vezes seus pais repetiam para ele que ele era o dragão mais bonito do mundo. E agora todo mundo o achava feio e ridículo. Veio o inverno, longo, monótono. Os dragõezinhos aprenderam a fazer loopings. No segundo trimestre, conseguiram queimar uma biblioteca inteira, cuspindo um único fogo. Com exceção de Charles, que andava sempre por terra, com o nariz enfiado no caderno. O que eu faço com ele? A professora se perguntava. Chegou a primavera e o seu cortejo de alegrias. Charles estava arrasado. Atchim! Tanto sol agride os olhos, as flores não cheiram bem, tanta alegria ridícula me dá até mal-estar, cantoria de pássaros, só o que me causa é desdém. Como se atrevem a voar? Com colorido vulgar. No fim do terceiro trimestre, para a festa da escola, Charles já havia escrito 18 cadernos de poesia e se sentia sempre muito só. Como os outros dragõezinhos continuavam a rir dele, Charles foi embora. Caminhou por muito tempo, até parar à beira de um vulcão, com aquelas asas e pés de gigante. Sua voz fraquinha, mais parecia um gemido. Ó montanha que cospe fogo, ó abismo tão gigantesco, se pudesse escalar um pouco, ouvirias meu sofrimento. Mal havia dito essas palavras e o vulcão começou a se agitar com mais força. Uma fumaça saiu da cratera. Vlabadabum! O sopro da explosão jogou Charles pelos ares, como se fosse uma bola de canhão. Ele foi subindo, subindo pelo céu, cada vez mais alto. Num instante, flutuava sobre as nuvens. Depois, começou a cair. Durante a queda, apertou o caderno de poesias contra o peito. Adeus, mamãe, adeus, papai, mundo triste e cruel, adeus. Será de uma bela maneira, vou morrer numa quarta-feira. Mas hoje é domingo, uma vozinha interrompeu. Quem fala? Perguntou Charles. Um anjo? Não, sou eu, respondeu a mosca que o seguia por toda parte. O que está esperando para estender as asas? Olha, as minhas são minúsculas e mesmo assim eu voo. Até faço acrobacias. Diga, por que você não? Por que você não? Tem razão, disse Charles. Por que eu não? E Charles soltou o caderno, estendeu as asas. O ar fez o resto. Estou planando, gritou Charles. Mas como faço para virar? Use os pés, seu bobo, respondeu a mosca. São grandes o bastante para isso, não? Na festa da escola, todo mundo levantou a cabeça. Faltavam 5 minutos para o meio-dia e, de repente, a luz tinha sido coberta. Uma sombra enorme escondia o sol. Era Charles, ele, sozinho, era uma cobertura sobre o vale. Ele fez anoitecer. O poeta! Gritaram em coro os pequenos dragões. É Charles, o poeta! Precisamos festejar isso, disse a professora. E aproveitando a inesperada noite em pleno meio-dia, ela acendeu o maior de todos os fogos de artifício. E então, por todo o céu, à sombra de Charles, os foguetes explodiram. As cores se misturavam, todo mundo vibrava de alegria. É o mais bonito, repetiam os pais de Charles. O mais bonito do mundo, falavam. Falavam do fogo de artifício ou do próprio filho? Charles cantava pelos ares.
Eles são baixinhos e têm cara de boboca. Enxergo só a cabeça deles aqui do alto. Visto de cima, é um pessoal tão chato como o omelete, aberta em todo o prato. E nosso jovem dragão se foi. Seu coração palpitava de alegria. Agora era grande o suficiente para visitar o vasto mundo. Sabia voar, sabia cuspir fogo. Então, em busca de seu caminho, ele desapareceu no horizonte, cheio de promessas. E assim termina essa história. Quem gostou, bate palmas, por favor.